Olá, nós somos as licenciadas de matemática do Polo AB de Ponte Serrada. Eu sou a Graziele. Eu sou a Sabrina. E nós hoje vamos apresentar o nosso trabalho de PCC de álgebra linear, onde a gente vai trabalhar a lei da formação. Então, eu vou explicar um pouquinho como funcionou a criação desse recurso didático sobre a lei de formação das matrizes. Nós temos uma configuração de matriz 3x3 que foi solicitada pelo professor. Então, a gente tem uma configuração onde o I representa a linha e o J a coluna. O I e J são esses números que tem pequenininho aqui do lado do A. Então, por exemplo, aqui seria a linha 1 e a coluna 1, por isso é o número 11. Aqui seria a linha 3 e a coluna 2, por isso o número 32. E aqui seria, por exemplo, a linha 2 e a coluna 3, por isso o número 23. E assim por sequência em todos esses números. A ideia é que a partir de 3 condições, que são essas aqui que a gente criou, o aluno ou a pessoa seja capaz de calcular e encontrar qual é o local correspondente da condição dentro da matriz, pensando nessa configuração da formação dela. Esse recurso didático é um jogo onde a gente vai demonstrar ele jogando, para as pessoas poderem entender melhor como funciona a lei da formação. Então, vamos lá pegar a primeira equação. dA e J. 7C igual a J, onde os números são iguais, então, o 7 é a 11, a 22 e a 33. Eu já vou colocando para a gente poder entender melhor. Aí ficará assim. Agora, vamos para o segundo termo, onde 2 vezes I. Então, aqui a gente vai achar o 2 vezes I. Então, o 2 vezes o 2 é 4. 4 menos 5 é menos 1 se I for maior que J. Continuando o nosso segundo termo, a gente vai aplicar também no A31 e no A32. Então, vamos lá. 2 vezes I, o nosso I é o 3. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 5 é 1 se I é maior que J. Aqui. Continuando. Agora no A32. 2 vezes 3, 6. 6 menos 5 é 1 também se I for maior que J. Agora, vamos demonstrar o terceiro termo, onde 5 vezes I, que aqui o nosso I é 1, 5 vezes I é 5. O nosso J, 2 vezes J aqui é 2, então 2 vezes 2 é 4. Então, 5 mais 4 é se I for menor que J. Aqui. Resolvemos o A12. Continuando. 5 vezes I, que continua sendo 1. Então, 5. Mais 2 vezes J. Então, aqui muda o número do J. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, 5 mais 6 é 11 se I for menor que J. Continuando, agora falta resolver o A23. Então, 5 vezes I, agora nosso I mudou o número, então 5 vezes 2 é 10, mais 2 vezes J, o nosso J é 3, então 2 vezes 3 é 6, então 10 mais 6, se I for menor que J. Conferir então. Vejamos que a gente concluiu toda a nossa equação.
Agora, vamos conferir no gabarito se está correto. Vejamos que sim. O 7 na diagonal principal, 9, 11, 16. E menos 1, 1 e 1. Então, continuando as demonstrações, eu vou mostrar para vocês como funciona a nossa segunda lei de formação, que nós intitulamos de B. Para trabalhar ela, nós colocamos que a primeira condição seria 5, o valor de 5, se o I fosse igual ao J. Então, aqui na configuração da nossa matriz, o I e o J são iguais quando os dois números aqui são iguais. Então, seria no A11, no A22 e no A33, que formam a diagonal principal da nossa matriz. Então, o valor do número 5, ele tem que aparecer aqui no lugar do A11, aqui no lugar do A22 e aqui no lugar do A33. Foi feita a primeira condição. Então, a segunda condição é J ao quadrado mais I. Então, nós precisamos olhar o J ao quadrado mais I para o I ser maior do que o J. Então, o I é maior do que o J quando o primeiro número é maior do que o segundo. Seria no A21, no A31 e no A32. Então, substituindo esse 21, 31 e 32 nessa equação, nós temos J ao quadrado mais I. Nesse termo, o J seria o número 1, que ao quadrado é igual a 1, mais o I, que é 2. Então, seria 1 mais 2, que dá o número 3. No lugar desse termo, nós temos o número 3. Aí, vamos para o termo de baixo. J ao quadrado também é 1, então 1 ao quadrado é 1, mais I. O I agora é 3. Então, 1 mais 3 seria 4. No lugar desse termo, nós temos o número 4. E aqui, nós temos o J ao quadrado, que seria o 2 ao quadrado, que dá 4, mais o I, que é 3. Então, 4 mais 3, nós temos o número 7. Então, no lugar do termo, nós temos o número 7. E assim, a gente resolveu a segunda parte da lei de formação, a segunda equação que nós criamos. Então, o terceiro termo da nossa lei de formação é a equação I ao quadrado menos J, se o I for menor do que J. Então, para o I ser menor do que J, nós temos a condição do primeiro número ser menor do que o segundo. Isso funciona na configuração da matriz para o A12, A13 e A23. Então, substituindo a equação, o número 1 e o número 2. Aqui, I ao quadrado seria 1 ao quadrado, que é 1, menos o J, que é 2. Então, ficaria 1 ao quadrado menos 2, que dá o valor de menos 1. No lugar desse termo, nós temos o número menos 1. Agora, para esse termo, 1 ao quadrado novamente, menos 3. 1 ao quadrado é 1, menos 3 dá o valor de menos 2. No lugar desse termo, nós temos o menos 2. E aqui, nós temos o I ao quadrado, que é 2 ao quadrado, fica 4. Menos 3, nós temos o valor de 1. Então, no lugar desse termo, nós temos o número 1. E assim, a gente conclui a formação da nossa matriz para essa lei de formação. Para a pessoa, o estudante, conferir se está certo, então ela verifica o gabarito, que é esse aqui, o gabarito da nossa equação 2. Então, 5 na diagonal principal, menos 1, menos 2 e 1, para quando o I for menor do que o J, e 3, 4 e 7, para quando o I for maior do que o J. Depois da gente ver nossos dois exemplos, agora a gente vai ver o nosso último exemplo. Então, vamos lá. O nosso termo 2, se I for igual a J. Então, A11, A22, A33. Todos os números iguais. Na diagonal principal. 2, 2 e o 2. Agora, vamos para a nossa segunda linha do nosso termo. I mais J, se I for maior que J. Então, é aqui. A21, A31, A32. Nesse local. Então, fazendo os cálculos, a gente tem o número 3, o número 4
e o número 5. E nossa terceira e última linha do nosso termo, I ao quadrado menos J ao quadrado, se I for menor que J, fazendo os cálculos, que é aqui em cima, né? O A12, A13 e A23 que a gente vai responder. Então, vai dar o número 5, o número 10 e o número 13. Agora, a gente vai ver se a gente acertou. Vejamos que sim. 2 na diagonal principal, 5, 10, 13 e 3, 4 e 5. Bom, então esse foi o nosso recurso didático, que é um jogo, né, de leis de formação de matrizes. O intuito é entender como funciona uma matriz e a gente acredita que esse intuito foi alcançado. Tem como trabalhar ele dentro de sala de aula alterando as leis de formação, também alterando o tamanho, né, a configuração das matrizes. De repente uma 2x2 ou uma 4x4 seria legal também. Nós optamos em colocar a configuração da matriz aqui porque achamos que ficava um pouco mais fácil de fazer os cálculos mentais na hora do jogo, apesar de não ser uma especificação do professor. E é isso, obrigada por ter assistido o nosso vídeo, até breve. Tchau!